tiver com câmera ligada, eu não sei. Porque isso aqui eu acho ele, ó, no online, olha. Olha que coisa. O online não deixa eu ligar a câmera, tá vendo? Não, mas eu tô pelo que eu baixei mesmo. Ah, sim, eu não estou usando o aplicativo, porque no aplicativo ele está muito lento. Ah, tá. Aí por isso, ó, se eu estou compartilhando, ele não deixa eu ligar a câmera. Eu teria que Ah, ter duas webcams, provavelmente. é que aqui também parece que quando fica bem lento, ele desliga a câmera também. Mas no caso é porque, olha, aqui o Microsoft está compartilhando sua tela, né? E aí toda vez que eu compartilho, some a câmera. Faz parte das limitações, né? Por isso que eu gosto de usar o aplicativo. Mas vamos lá. Então, Cássio, a gente vai continuar, né? E a Ali depois ela vai ver. Bom, essa aula passada, só lembrar, né? A gente determinou as equações para as características, né? Mostrou qual que tem que ser a condição para que a gente tenha uma unicidade de solução das equações características. Depois fez a mudança de variável, transformou o problema aqui, ó. Por isso que eu falei para você, a gente transformou numa EDO. Aí fazendo as contas, né? A gente chega que a solução tem que ser essa daqui, tá? E o que a gente acabou de mostrar foi isso, olha, se eu estou num aberto ômega e um intervalo I aberto, onde a gama, que é a curva inicial, é suave, parametrizada dessa forma, para todo T, e se F é uma função de classe 1, porque a gente tem que ter função, a gente quer solução clássica, né? Queremos soluções clássicas, e os coeficientes aqui da minha equação são funções de classe C1, tais que eles não se anulam simultaneamente para todo x e para todo xy em ômega, tá? E aqui está dizendo que os vetores tangentes à curva característica, são esses de baixo, e os vetores tangentes as curvas características de desculpação de cima, e a curva inicial são os de baixo, está dizendo que eles são LI. Quando a gente tem aqui o determinante diferente zero, quer dizer que esse vetor e esse vetor são LI, tá? Nessas condições aqui, o problema nosso lá 2.2, que é aquela equação, o problema de valor inicial, ele tem uma única solução de classe C1. Eu não vou ficar mais perdendo tempo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer alguns exemplos, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Aí, para fazer os exemplos, eu vou tirar o compartilhamento daqui do coisa e a gente vai compartilhar outra tela. Se bem que eu podia deixar compartilhando, né? Deixa eu só tirar a coisa aqui. Tirar. Aí. Deixa eu só minimizar isso. Deixa eu abrir o Whiteboard aqui. Eu vou abrir no computador. Eu acho que é melhor. Aí. Tá abrindo aí um azulzinho para você, cara? Tem só sua foto por mim. Por enquanto só minha foto, mas já tá abrindo ali. Ah, eu vou tem que compartilhar. Ah, eu não compartilhei, é por isso. Só um instantinho, já vou compartilhar aqui. Deixa eu só. Aquele tal sistema tá lento mesmo. Olha, você tem noção de quando a gente volta a ter aula presencial? Ano que vem, mais ou menos, você acha? Eu acho que o ano que vem. Eu Já tô estão se achando. descobrindo, tá se discutindo em fazer híbrido, né? Eu acho assim que quem precisa de laboratório seria essencial fazer. Ali os laboratórios, essas aulas práticas vai ter que ser feito num outro momento, porque o pessoal já perdeu muito tempo, né?
Aqui na minha cidade chegou na pessoal com 30 anos sendo vacinado já, então eu acho assim que mês que vem, ou no início do próximo, já tomei minha dose. Bonitinho. Ah, você tem quanto? 20 alguma coisa, né, Cássio? 23. Né? Nossa, né? Alguém da sua família pegou? Não, ainda bem. Todo mundo da minha família é do grupo de risco. Rapaz, que coisa, hein? Inclusive você? Não, meu pai, minha família acha assim que eu sou o único que conseguiria suportar. Agora o resto. Meu pai tem câncer, já tem 70 anos. Minha mãe também não é muito boa de saúde. A minha irmã também não é muito legal. Que coisa. Você tá vendo aí, Cássio? Tá com os gráficos que você fez na última aula. Ah, então vamos lá, é aí Ah, mesmo. parou de compartilhar. E agora tá aparecendo umas linhas brancas aqui. Não, parou de compartilhar. Aqui de novo. Olha aí. O que você tá enxergando aí? Só a foto. Não tá aparecendo a tela, uma tela em branco? Não. Por que não tá compartilhando? É difícil, né? Nada? Nada. É, acho que vai ter que ser por aqui mesmo. Vamos ver. Tá abrindo agora. Abriu, né? Aqueles quadros que eu fiz na última aula, né? Tá carregando ainda. Tá carregando para você, então vamos esperar. Ah, tá em branco. Abriu. Abriu, né? Deixa eu fechar uma coisa aqui. Vou abrir isso aqui, tela toda. Então vamos lá, olha, Cássio. Então a gente vai começar a resolver alguns problemas, tá? Quais vão ser? Por exemplo, esse daqui vai ser o primeiro. Então a gente vai considere, tá? Considere o problema menos y, o x, mais x, o y, 4xy, aqui o x, y, o x zero, né? O x zero, ele é igual a f de x, aqui x maior que zero, tá? Então, olha, Cássio, a gente vai resolver esse probleminha aí que você está vendo, tá? Olha, a gente vai fazer algumas coisas aqui, olha. Primeiro, a gente tem que achar aquelas funções componentes, tá? Essa função componente a é que acompanha a derivada do x, a B é que acompanha a derivada do y, e a C é o termo independente, que não tem nem U, não tem U na composição dela, né? Então a x aqui, olha, ela é igual a menos y. A B de xy é igual a x. A gente vai resolver esse problema usando o método das características, usando o que eu fiz até agora. A C de xy é igual a C 4xy, certo? 4 vezes xy. Beleza, fizemos isso, né? Ó,
só repetir a fórmula aqui. Só lembrar aqui, deixa eu separar por aqui, que aqui escrever muito embaixo nesse quadro não é bom. Ele fica... Vamos ver se ele vai deixar eu escrever aqui. Mas olha, então só lembrando que a gente tem que resolver o seguinte problema. O x de s é st, tá? Que essa é a minha mudança de variável, só as características também. Eu tenho que resolver esse problema aqui. A de x de st, y de st. Tá? E aqui, o x no s, o x calculado no 0t, tá? A gente sempre vai começar do zero, pode ser um S0, mas a gente vai, por comodidade, sempre começar no zero. Ele tem que coincidir com a nossa curva inicial aqui. A minha curva inicial, a primeira componente dela é ρ de t, tá? A y de s, ele não vai deixar eu escrever aqui embaixo. Eu vou parar de escrever aqui, eu vou passar para o outro lado, tá? Deixa eu só pegar aqui. A gente vai aqui, ó. Então, do outro lado aqui, eu só vou puxar a minha luz um pouquinho para cá. A minha y de s, ela é igual a b de x de s, t, y de s, t, tá? E aqui a y no 0t, ela é a segunda componente da minha coisa, né? Sigma t. Sigma t, desculpa, aqui é ρt, que é da primeira. Deixa eu só puxar aqui, eu tinha colocado o ρ aqui, não é ρ, aqui é sigma, tá? Aqui. Apaga aqui. Aqui. Esse é a sigma t. Aqui. Onde aqui, Cássio, olha. Onde a minha gama de t, que é a curva inicial, ó, gama de t é a ρt. Tá? Depois a gente vai passar isso para o nosso problema. Eu só estou colocando a parte abstrata que a gente fez, certo? Para lembrar aqui, ρt, desculpa, estou colocando errado de novo. É sigma t, primeira coordenada, ρt, segunda coordenada, tá? Aqui t maior que zero. Tá? Olha aqui, Cássio, no nosso problema, então como que ficaria? A gente ficaria só ressaltando que a minha sigma de t, olha, ele fala aqui no nosso problema. Vamos lá. O nosso problema, a curva inicial nossa, a nossa curva inicial a nossa curva inicial aqui é gama, tá? De t. É o eixo x positivo, ó, é gama de t, t, zero, tá? Com t maior que zero. Tá? Ele é o eixo y e não entra o eixo x e não entra o eixo x, parte positiva do eixo x, e não entra o zero, tá? Essa é a minha curva. Se eu fosse fazer o desenho dela aqui, olha. A gente fazer o desenho dela. Nossa, ruim é. Que é o y, x. E ela é isso aqui, ó, bola aberta aqui. Aqui, essa é a minha curva inicial, tá? Então, a parametrização dela aqui fica sigma de t, a minha sigma de t é t. A minha ρ de t é igual a zero, tá? Certinho? Então, o
que vai acontecer aqui, Cássio? Olha, o que vai acontecer aqui? O nosso problema ele vai ficar da seguinte forma, para encontrar as características. A x de ST, ela vai ser igual a o ruim é que tem que ficar voltando aqui, mas não tem jeito. Ó. Ela vai ser igual exatamente a y, né? Isso aqui vai ser igual a menos y. Deixa eu ver só, é menos y só aqui. Deixa eu ver rapidinho. Antes disso aqui, deixa eu só fazer uma coisa para facilitar nosso trabalho aqui também, que é a nossa A, né? Então, a nossa A de x, y, como a gente viu, ela é a menos y ali, tá? A parametrização das nossas curvas iniciais, cada curva C, ela vai ser parametrizada da seguinte forma, tá? Ela vai ser os caras da forma alfa de S, alfa de S, B de S, tá? Alfa S, B de S. Tá bom? Por quê? Agora você olha. Porque aqui nesse caso aqui a gente tem que o x nosso aqui na parametrização de ST, o x de ST, ela é a alfa de S. O y de ST é igual a beta de S. Tá? Então, como que fica a nossa equação ali? A minha x de S, tá? A minha derivada de S, olha, a derivada de S aqui é alfa linha de S, tá? E a y de S é igual a beta linha de S. Tá bom? A minha A calculada em cima da minha curva paramétrica, da minha curva característica, ó, que é o x de ST, ele não vai deixar eu escrever aqui, então a gente vai para outra. A minha x de ST, Cássio, que é igual a desculpa, peraí, que agora eu estou calculando o A, né? Perdão. Isso aqui, isso. A gente ia calcular o A. O meu A, calculado em cima das minhas curvas características, ou seja, em cima das variáveis x de ST, que são as mudanças de variáveis, e y de ST. Olha, eu estou fazendo isso aqui, não precisa de tudo isso, eu só estou fazendo para mostrar por que vai aparecer lá a equação que a gente vai montar, tá? Isso aqui é a menos y de ST, tá? Mas menos y de ST, como a gente viu, o y de ST é o beta de ST, então vai ficar menos beta de ST, de S. O B de S, que é o x, o B de x de ST, y de ST, tá? Isso aqui vai dar exatamente igual ao B. O A, assim, só voltando aqui, o nosso A, deixa eu ver aqui, isso, como a gente já tinha mostrado, ó, o nosso A é o nosso B é o X, então aqui vai ser
Nosso vai ser aqui, ó, o x de ST, que é igual a o x é o x de ST ele é o alfa. Então aqui vai ficar o alfa de S. Tá? Tá dando para acompanhar até agora, o Cássio? Sim. Uhum. E olha que legal. Agora a gente vai cair no seguinte, nas seguintes equações. Olha. Então a gente vai ter as seguintes equações. A gente vai ter a x de ST. Só que a x de ST a gente já viu que é alfa'. Então vai ficar alfa' de S igual a menos beta de S. Lembrando que essa daqui, ó, x, a derivada parcial da x com relação a S é igual a de x e y aqui que a gente viu, que é o beta. E aqui vai ficar, o B não é o y de S não é o B' de S, é o beta' de S, então aqui vai ficar beta' de S é igual a alfa de S. Tá? Então, essas são as equações que a gente tem que resolver. E as condições iniciais? As condições iniciais, deixa eu apagar aqui para a gente ver como elas vão ficar. As minhas condições iniciais, eu sei que a minha x de 0t, ela vai ser igual a sigma de t. Ela tem que coincidir com a curva inicial, tá? Com a parametrização da curva inicial. Essa sigma de t, a gente já viu que é t, tá? E a y de 0t é a rho de t. A rho de t, olha aqui, ó. A nossa rho de t, ó, deixa eu mostrar para você. A nossa rho de t é 0. T é 0. Tá? Então a gente vai ter que resolver esse problema aqui de valor inicial, né? Ó, então deixa eu só colocar lá direitinho do outro lado, porque aqui não vai caber, então só vou copiar o que a gente tem que fazer lá, tá? A gente tem que resolver. É alfa' de S igual a beta menos beta de S. E tem que resolver beta' de S igual a alfa de S. Sujeito a minha beta, o x de S, o x de 0S é a alfa no zero. A alfa no zero tem que dar T. E a beta no zero tem que dar 0. Tá? É essas equações que a gente vai ter que resolver, tá? E aí, vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer uma coisa. Aqui a gente vai ter que resolver assim, Cássio. Aqui eu poderia integrar com relação a S e substituir aqui, mas ia ficar um pouco mais difícil. A gente tem outro jeito de fazer. Eu posso fazer o seguinte: em cima, eu posso multiplicar por. Aqui em cima, eu vou multiplicar por beta, certo? Eu vou multiplicar por beta dos dois lados. E aqui embaixo, eu vou multiplicar por alfa, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. O que está acontecendo aqui? Você não quer escrever agora?
Ah, só faltava. Agora que estava indo tudo bonitinho. Só um instantinho, viu, Cássio? Porque aconteceu alguma coisa aqui que não está deixando eu escrever. Uhum. Deixa eu só ver aqui. Tá compartilhando com você aí, Cássio? Para mim tá normal. Ué, o que está acontecendo? Porque Você passa fala para assim, mim. você compartilha, para de aparecer essa imagem, no caso? Para. Uhum. Ah, essa Eu vou imagem colocar volta aqui. aqui. Colocando de novo aqui para carregar, que alguma coisa aconteceu. Eu não sei, que eu estava tentando, ele estava, em vez de escrever, ele estava mexendo. Já voltou aqui, vamos ver. Ah, não salvou o que a gente estava fazendo lá, mas tudo bem. A gente acompanhou até aqui, então vamos ver se eu escrevo aqui agora, se ele vai deixar eu escrever. Né? Ah, ele vai deixar. Então, o problema, só repetindo, Cássio, o problema que a gente tem que resolver é o alfa linha, tá? Alfa linha de S igual a menos beta de S, o beta linha de S igual a alfa de S. Deixa eu engrossar um pouquinho mais aqui, será que é isso? O alfa no zero, ele tem que valer T, e o beta no zero, ele vale zero, tá? Olha, para resolver isso, tem duas formas. Ou eu integraria primeiro a segunda e substituiria, tá? É uma forma. Ou eu posso multiplicar em cima por beta e embaixo por alfa, somar as duas equações. Por que eu vou fazer isso, Cássio? Aqui são as coordenadas, aqui é um problema de valor inicial envolvendo as coordenadas das retas, das curvas características, tá? Então a gente vai estar achando, antes de resolver o problema, eu tenho que achar as curvas características, tá? E é isso que eu vou fazer, tá bom? Então aqui vai ficar eu multiplicando, né? Multiplicando a primeira equação por alfa, por beta, desculpa, por alfa. Olha, você está escrevendo? Não está aparecendo para você? Tá o que você tinha feito antes, a luz anterior. Ai, caramba, não está compartilhando. Peraí, vou ter que compartilhar isso direito. Tal que eu tinha feito anteriormente, né? Uhum. Começou, tá aparecendo para você o que aí? O sisteminha alfa, linha de S igual a beta. Ah, Não, parou mas de compartilhar. não está aparecendo carregando a lousa. Parou de compartilhar agora. Rapaz do céu.
Tá carregando? Agora sim, tá aparecendo. Ih, parou. Que apareceu alguma coisa? Não, tinha saído, agora ele tá carregando tudo de novo. Carregou? Pera. Carregou. O que está aparecendo para você aí? Multiplicando a primeira equação por... Ah, isso, é isso mesmo, tem que aparecer. Então, multiplicando a primeira equação por alfa, e a segunda por beta, obtemos, ó, eu vou obter o seguinte, alfa linha, não vou, alfa linha de S vezes alfa de S igual a beta alfa menos A, menos, é menos, né? Não posso esquecer do sinal aqui, que eu vou precisar dele, né? Menos alfa de S, beta de S. A segunda vai ficar, eu multipliquei por beta, né? Então vai ficar beta linha de S, beta linha, né? De S, beta de S. Saiu. Deixa eu só ver aqui. Agora saiu para mim. Eu estava escrevendo e saiu para mim. É demais. Aí. Tá aparecendo para você aí, né, Cássio? Cássio? Tá carregando ainda. Tá. Na hora que carregar, você me avisa. Carregou. Ok. Então, aqui, olha, o que vai acontecer é, aqui é beta linha de S, né? O beta linha. Vezes beta de S vai ficar alfa de S, beta de S. O que eu vou fazer aqui? Vou somar. A hora que eu somar os dois, tá? A hora que eu somar os dois, somando as duas equações, vírgula, eu vou ter ali que é alfa linha de S, alfa de S, mais beta linha de S, beta de S, igual a zero. Olha, esse daqui é exatamente a derivada disso aqui. Olha. Isso aqui é exatamente a derivada da seguinte função. Derivada com relação a S, certo? Da alfa de S ao quadrado dividido por 2. Essa daqui é a derivada com relação a S da beta de S ao quadrado dividido por 2, tá? Usando a regra da cadeia. E aqui é zero, tá? A única coisa que eu só reescrevi essas duas aqui, as duas expressões dessa forma. Se você derivar, você volta nessa. Se derivar essa, você volta com relação a essa, você volta nessa. Se derivar com relação a essa, você volta nessa, tá?
separando ali, porque isso aqui é uma derivada da soma, né? E tem duas e tem o meio aqui. Isso aqui é a mesma coisa de escrever que isso aqui é meio das derivadas com relação a S, certo? Da alfa de S ao quadrado mais beta de S ao quadrado, tá? Igual a zero. Bom, olha, aqui que eu faço? Integro com relação a S, Cássio, e multiplico 2 lá. Como aqui é zero, e eu multiplicando por 2 vai continuar sendo zero, multiplico por 2 os dois lados, vai continuar sendo zero. E depois, integrando com relação a S, a gente vai descobrir que a alfa, as coordenadas têm que satisfazer as seguintes equações. Alfa de S, desculpa, só aqui reescrever. Alfa de S ao quadrado, mais beta ao quadrado de S, tem que ser igual a uma constante, chamar de K. Tá? K maior que zero. Certinho? Por que K maior que zero? Porque a gente não está as minhas curvas características não satisfaz a equação nula, né? Porque a gente também tem que ver aqui, olha, a alfa a gente percebe que alfa ao quadrado, se a gente substituir nos... Pode repetir de novo, que travou cortou para mim. Ah, sim. Olha, então, com a hora que eu somei as duas equações, Cássio, eu obtive que alfa' de S, alfa de S mais beta' de S, beta de S, é igual a zero, tá? Essa parte se pegou. Uhum. Sim. Olha, esse cara aqui dá para escrever como a seguinte derivada. É a derivada com relação a S da função alfa de S ao quadrado dividido por 2. Isso aqui se você derivar isso aqui, volta nessa daqui. Se você derivar essa daqui, volta nessa daqui. Certo? Uhum. Olha, aqui meio é constante, e a gente pode escrever isso aqui como a derivada da soma. Então, fica meio da derivada de S com relação a S, da derivada de alfa da derivada da alfa ao quadrado mais beta ao quadrado com relação a S, igual a zero, tá? O que eu faço aqui? Multiplico por 2, aqui vai ficar zero, tá? E depois integro com relação a S. Integrando com relação a S, eu vou ficar com alfa ao quadrado mais beta ao quadrado igual a um K, esse K positivo, tá? Certinho? Certo. Beleza. Então, aqui agora, Cássio, seguinte, olha o que a gente obteve, tá? Essa daqui são as curvas iniciais, tá? Se a gente quisesse, eu não vou precisar fazer isso, mas se eu quisesse, eu impunha as minhas condições iniciais. Essa curva aqui no zero, olha, a gente saberia quem é essa constante exatamente, porque no zero, até dá para mostrar para você, ó, a gente tem que impor as condições iniciais. Ó. Alfa de zero é T, beta de zero é T. Então, olha, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu tenho que ter que alfa quadrado no zero mais beta ao quadrado no zero tem que ser igual a K. Tá? Alfa no zero, isso aqui é T. Então, eu vou ficar com T quadrado. O beta no zero é zero. Tá? Igual a K. Então, meu K é T quadrado. Logo, as minhas curvas características, assim, a minha curva característica, logo, temos que a minha curva característica satisfaz isso aqui, olha, alfa
ao quadrado de S mais beta ao quadrado de S é igual a t quadrado, tá? Que tipo de curva é essa, Cássio? Quais são as curvas que satisfazem isso? Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a t quadrado. Essa é a equação de qual ente geométrico a gente conhece? Cássio, você está por aí? Cássio? Deixa eu só ver porque ele não está respondendo. Cássio, você está por aí? Peraí, voltei. Ah, tá. Aqui. Tá compartilhado. Tá. É que quando eu saí para ver você se estava tudo certo, aí ele sai da compartilhamento. Espera que já vai voltar. Não é porque caiu a internet por um momento aqui. Ah, sim. Mas até onde parou? Você não conseguiu acompanhar? Alfa ao quadrado de 0 mais beta ao quadrado de 0 É igual a K, né? Ó. Tá enxergando aí? Já carregou? Carregou. Ó. T ao quadrado mais 0. O beta, no caso, é 0. Beta de 0 é Beta é 0 zero. e alfa de 0 é t. Uhum. Só se ele fizer a substituição, no caso. Exatamente. Então, nossas curvas características são essas. Para cada T ali, ó, a gente vai ter uma curva. Antes de começar, a gente vai desenhar. Tá? O que acontece? Então, vamos lá. Tá desenhando? Eu vou desenhar agora. Primeiro, deixa eu só fazer o eixo aqui. Como vão ser as nossas curvas? As minhas curvas características. Só as características, tá? Por enquanto. Depois a gente vai relacionar com a curva inicial. Tá? Então, aqui, deixa eu ver, eu nunca usei esse cara aqui, eu acho que eu vou usar aqui, ó. Cadê uma referência bonitinha? Deixa eu ver essa aqui. Não quero que fique sólido dentro, então tem que ser essa aqui. Uhum. Não vai adiantar, ele não vai deixar. Depois tem que aprender a usar isso aí. Tá? Mas então, minhas curvas características, olha, se o T for igual a 1, é uma circunferência de raio 1. Tá? Então, minha curva é uma circunferência de raio 1, Cássio. É que eu tô com essa caneta, tá ruim de escrever nessa luz aqui. Se fosse na outra, essa daqui ela é pior, na do Teams. Na outra é um pouquinho melhor, mas vamos tentar caprichar um pouquinho mais. Então, tem uma circunferência de raio 1. Tá? Que é 1. Se fosse T igual a 2, eu teria uma circunferência de raio... Se o T for igual a 2, eu vou ter uma circunferência de raio 2. Vai ser aqui, ó. Tá? E no 2. Aí, para T igual a 3, a mesma coisa. Circunferência de raio 3, tá? Então, essas são as minhas curvas características. Cássio, você tá por aí? Sim. Ah, tá. Ó,
E a curva em vermelho, vou até fazer um pouco mais grosso para você ver. Tá? A vermelha é o que tá no zero? Hã? É no ponto zero que tá falando? Ah, tá. No ponto zero, ela não tem, né? Eu até abri uma bolinha aqui para você ver que não tem, porque o T é maior, o T é maior que zero, né? A gente, o que ele fala? Olha, lá no começo, quando a gente começou a fazer, o problema nosso, a minha condição inicial, vou colocar ela aqui em vez de ficar puxando, a minha condição inicial era que u de x zero é igual a f de x, tá? F de x, e o x aqui tem que ser maior que zero. Então, nossa, essa daqui, o que tem aqui dentro é a curva inicial. Nossa curva inicial é o semi-eixo positivo x, tá? Sem o zero. Entendeu? Cássio? Sim. Certo? E aqui, olha, circunferência de raio 1, raio 2, raio 3. O que acontece? Essas que estão em preto aqui, elas são as curvas características. Essa em vermelho é a minha curva inicial, é a minha curva dada inicial. É em cima da. O que significa isso? Que em cima dessa curva eu quero que a minha função seja, a minha solução seja f de x, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver meu problema em cima das minhas curvas iniciais, em cima das minhas curvas iniciais. O que significa isso? Aqui eu não vou conseguir desenhar, Cássio, mas pensa, eu consigo pintar todo o R2 com essa circunferência. Você concorda comigo? É só ir aumentando o raio. Para raio igual a o raio um pouquinho maior que zero, eu já faço uma, depois um pouquinho mais, e vai em cima, você consegue. Concorda comigo? Se eu fizer esse processo infinito, eu pinto todo o R2. Consegue enxergar isso? Consigo. Isso. Então, para cada curvinha dessa, ao invés de eu tentar resolver a EDO, que a gente sabe que essa daqui, olha, é menos. A minha EDO é menos x. Deixa eu colocar ali para cima. A gente vai colocar ali. Senão ele não deixa eu escrever, né? A minha EDO vai ficar menos x. Menos y, perdão. O x mais x, o y igual a 4xy, tá? Essa daqui, olha, o que a gente está fazendo até agora? Eu fiz tudo isso para transformar esse problema de equações diferenciais parciais numa EDO. Por quê? Resolver esse problema nessas duas variáveis aqui é muito mais difícil do que eu vou fazer aqui. Porque o que eu fiz até agora, quando eu pego essas curvas características, eu estou olhando minha equação só em cima de cada curvinha. Quando eu olho em cima de cada curvinha, esse processo que eu fiz foi uma mudança de variável que eu acabei fazendo o quê? Eu acabei eliminando uma variável. É como se eu estivesse pegando aqui, olha, que o meu problema fosse constante com relação a uma das variáveis aqui. No caso, a gente vai escolher que ele seja constante igual em relação a x. E a gente vai resolver. O que acontece? A gente vai resolver em cima dessa, depois em cima da outra, e aí todas as soluções que eu obtenho, eu vou obter minha solução do problema. E aí, então, como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que agora, feito essa mudança de variável, a nossa mudança de variável é o que a gente acabou de achar, né? Aqui, a minha curva inicial, que a gente acabou de achar, os pontos da forma alfa S, beta S, tá? Tais que alfa ao quadrado de S mais beta ao quadrado de S é igual a t quadrado, com t aqui maior que zero, tá? Então a gente vai olhar para cá. E a gente vai fazer, com isso aqui é uma transformação linear. Qual é a transformação que eu fiz? Eu estou transformando eu estou pegando aqui em S em T, e estou transformando as minhas variáveis x de ST
y de st. Que a gente acabou de achar. Essa daqui é a x, essa é a y. Tá? Ela tem que satisfazer essa equação, a minha transformação. Tá? Como que a gente parametriza esse negócio aí? A gente já está parametrizada, né? Então, como que eu faço? Que agora é o porém. Em cima, a gente para integrar em cima disso aqui, a gente vai tomar o seguinte. Já que elas têm que satisfazer essas equações, a gente vai dizer aqui, então, que quem que satisfaz para cada carinha aqui, o Cássio? Seguinte, a XGS, a gente viu que tem que satisfazer isso, né? Então, x de st, ela tem que ser a alfa de S. Alfa de S. A gente está... x de S, isso, alfa de S. A gente está olhando ela para aqui. Para satisfazer esse negócio aqui, a gente vai passar para a coordenada, do jeito que ela está, não ajuda. Então, a gente passa para coordenadas polares. Então, isso aqui vai ser a R, como é no eixo X, aqui é na primeira coordenada, é a R cosseno θ. E o Y de ST vai ser a alfa, é beta, de S, que é R seno θ. Seno θ, desculpa. O que acontece aqui? Aí, a gente fazendo isso, a gente tem que ele satisfaz a nossa equação. E o R vai ser quem? Aqui. Onde o R vai ser isso aqui, ó. O R ao quadrado, ele tem que satisfazer isso aqui, a gente sabe. Que é a coordenada x quadrado mais y quadrado, tá? Que se a gente for fazer aqui, você vai ver que isso aqui vai dar, como elas têm que satisfazer sempre isso aqui vai ser sempre t, né? Mas não se preocupa que a gente vai usar essa que parte de cima, tá? E o θ, a gente vai integrar ao longo a gente vai integrar, aqui, deixa eu só fazer aqui, ó. A gente vai integrar ao longo da minha curva características, começando do zero. O zero, ela começa na minha curva inicial. Sempre o S igual a zero, eu estou em cima da minha curva inicial. Então, eu vou integrar aqui, ao longo da minha curva inicial, da minha curva característica. Cássio, se eu tenho que integrar aqui, olha, eu estou variando o raio, né? Mas o raio, para cada raio ali R, eu vou variar aqui o ângulo, né? Então, eu vou sair do zero para um ângulo θ. Então, eu vou fazer isso. Eu vou ter que fazer integral θ. Eu vou ter um θ, tá? E esse θ aqui, ele vai depender das variáveis x e y. Onde x é o xgs e y é o y de s. Eu não vou escrever, porque senão vai ficar ruim. Bom, feito essas transformações, como a gente viu ontem, a gente vai ficar com o seguinte, a gente põe que uma V de ST, tá? Ela tem que ser igual a U de XY. Isso a gente viu na última aula, tá? Onde essa V, a gente fazendo as contas, a V' de S, de ST, ela vai dar exatamente a C, tá? De X de ST, Y de ST, bom, que a gente já viu, a gente fez as mudanças de variáveis aqui, a gente chamou de cosseno e seno, né? Então, aqui é C do R, cosseno θ, R, seno θ,
tá? E aqui a C, a gente lembra, a C é 4x vezes y, tá? O x é r cosseno θ, então vai ficar r cosseno θ. E o y é r seno θ. Para não perder tempo aqui, r com r vai ficar r ao quadrado, cosseno θ, seno θ. Tá? E aí, tá, desculpa. Como a gente fez a mudança de variável aqui, esse v de s aqui, ele vai se transformar em v de θ, tá? Só para a gente integrar. Porque a gente está mudando de variável. Depois a gente vai ver, eu não sei que horas são, tá? Nossa, 11h07. Eu perdi tempo só num probleminha só, mas tudo bem. No próximo a gente continua os outros. Ó. Aqui, Cássio, então eu vou ficar com o quê? A minha v de θ. Então, se eu integrar ali, eu vou ficar com v, tá? De r θ. A gente mudou a variável. Isso aqui vai ser integral. A gente está integrando em cima das curvas iniciais. Então, vai ser integral de 0 até um ângulo θ. Então, aqui vai sair de 0 até um ângulo θ. Tá? E da minha função ali, que vai ser 4 r ao quadrado, cosseno θ, seno θ, dθ. Tá? Mas, isso aqui eu estou usando a regra, o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui mais a v de... Lembra, S0 vai ser a mesma coisa, olha, S no 0 é a mesma coisa que aqui, R, aqui é em cima da curva inicial. Então, o que dá a minha curva inicial? Vamos aqui, olha. Deixa eu só mostrar para você aqui, é mais fácil interpretar. Aqui na minha curva inicial, tá vendo? Eu tenho raio. Então, o R vai ser diferente de 0. Então, vai ser V de R. E o ângulo em cima do eixo X aqui, na parte positiva, quanto que vale esse ângulo, Cássio, com relação ao X? Pode repetir a pergunta? Olha, quanto que é o ângulo aqui em cima do eixo X? Quanto que é o ângulo dessa aberturazinha aqui, em cima do X? O ângulo é? O 0? 0. Exatamente. Então, aqui é 0. Então, fica um V de R 0. Quanto que vai valer isso aqui? Essa integral, eu já vou te dar ela aqui, Cássio, que ela é simples de fazer, tá? Depois você pode dar uma olhada aí. A gente vai ter aqui, nesse aqui a gente vai ter 2R, tá? Seno ao quadrado de θ, tá? É só, aqui é simplesinho, tá? Depois você faz aí. Essa aqui eu só estou integrando mesmo. Seno ao quadrado calculado do 0 até o θ. Deixa eu colocar aqui só um, para não confundir, aqui eu vou colocar um não, deixa eu ver aqui. Senão a gente confunde variável. Aqui eu vou colocar um ni. Sim. Ni. Tá? Para não confundir. Então a gente integra o dni, para não confundir com esse θ aqui, tá? Então aqui fica seno ao quadrado dni. Mas, quem que é a V de R? A V de... essa V, a V de R0, ela é a U, tá? A U do R cosseno de 0, R seno de 0. Que aqui é R θ, né? Então, isso aqui vai dar U, o cosseno de 0 é 1, então vai dar U de R, 0. Tá? A U de R é a F.
calculado no R, tá? Então, aqui vai aparecer F calculado no R. Quando que vai dar aqui agora? Olha, integral do seno ao quadrado, a calculado do seno ao quadrado, vai dar seno ao quadrado de θ, tá? Então, aqui vai dar 2R, seno ao quadrado de θ. E o seno de 0 é 0, tá? Mais a F de R. Certinho? Então, a gente obteve a nossa função, a nossa solução, só que tá, Cássio, em função de R. O que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que voltar às variáveis. Então, vamos lembrar. Vamos lembrar. Aqui. Eu sei que o x é R, cosseno θ, y é R, seno θ, e o R é raiz de x quadrado mais y quadrado. A gente está fazendo coordenadas polares, tá? Então, ali a minha U de xy, que é igual a minha V de Rθ, quando eu começar a substituir, olha, vai ficar a V no lugar Rθ, então vai ficar a minha V, eu já posso colocar direto para não fazer confusão. A minha V aqui, eu vou substituir no lugar do R do θ, o R é x quadrado mais raiz de x quadrado mais y quadrado. E a nossa solução, ela ficou aqui, olha, como seno 2. Aqui eu acho, deixa eu ver, eu esqueci do quadrado, né? O R tem um quadrado aqui, perdão. Aqui tem um quadrado, já estava esquecendo. Então, aqui, olha, no lugar de 2 seno, olha, R ao quadrado, seno ao quadrado, se a gente tirar isso aqui, deixar R vezes seno ao quadrado, o R de seno θ é Y. Então, o que vai entrar aqui, Cássio, olha, é o Y. Então, aqui vai ficar Y ao quadrado. Mais a F no R. Só que a F no R, quem que é F de R? O R é esse cara aqui. Então, vai ficar a minha F calculado no raiz de x quadrado mais y ao quadrado, tá? Essa aqui é a solução do nosso problema, tá? É a solução. É a solução do nosso problema. Olha, a gente precisa de solução clássica, a gente precisa que a minha função seja de classe C1, tá? Com F, uma função de classe C1, tá? Em R2. Ok? Nota que isso aqui não é diferenciável na origem, Cássio. Só que não tem a raiz, ela não é derivável na origem, ela não tem derivada na origem, tá? Só que a gente está no eixo, no semi-eixo positivo. A gente não quer no zero, a gente quer só a partir do zero, que é o dado inicial vale. Então a gente está pegando a gente no fundo está pegando todo o R2 menos o zero. É isso que a gente acabou de fazer aqui, tá? Cássio, como que foi? É muito dado que a gente tem que pensar direitinho e dar uma lida, senão a gente perde. Abriu tudo, né? Bom dia. Bom dia. Tá lá no livro, lá. Tá no livro, depois você dá uma olhada. Eu só abri as contas que ele não fez aqui, tá? Nossa, você pode salvar e depois mandar para mim, para ele, no caso. Fazemos direto em casa. Você quer esse aqui? Essa lousa completa, só salvar. Deixa eu ver como que salva ela. Nunca fiz, mas deve dar sim. Quer ver? Deixa eu só ver.
Qualquer coisa tem também no vídeo, né? O vídeo tá aí, né? Como que salvaria essa luz é uma questão. Deixa eu fechar aqui uma coisa para ver. Ah, tá aí, abrindo o aplicativo. Eu vou... Deixa eu ver aqui, se eu abrir por aqui... Baixar aplicativo do Windows. Qual que é o aplicativo do Windows? Eu já tenho, quer ver? Aí tá mandando... Vamos ver aqui. Ah, ele está abrindo a Play Store. Eu já tenho esse aplicativo. Depois, Cássio, eu vou tentar salvar para você, tá? De alguma forma aqui. Beleza? Eu acho que é só o início que dá... que a gente realmente precisa estudar, mas tem muito cálculo 2 aí. Ah, sim. Isso aqui é conteira, tá? Depois, quando você for fazer o exercício, você vai ver como é. Daqui a pouco a gente vai fazer o outro. Mas, em resumo, o que a gente fez, Cássio? Esse daqui não liga, não. Isso aqui é difícil, tá? Não é simples, não, tá? Em resumo, o que a gente fez? A gente fez achar as curvas características, a gente está transformando, a gente está, no fundo, procurando uma transformação que faça com que nossos problemas, que é uma EDP, vire uma EDO, tá? Fazendo isso, o que a gente está fazendo? No fundo, a gente está fazendo uma das variáveis ser constantes. No caso, a nossa variável que foi constante foi a variável x, tá? E a gente variou a y. Como que a gente fez variação da y? A gente descobriu que as curvas iniciais são as circunferências, né? Então, a gente está trabalhando, a gente está resolvendo, o que a gente fez foi resolver o nosso problema em cima de cada curva, onde eu falei para você o x que é constante, o y que está variando. O y varia como? Usando coordenadas polares. O y está variando sendo a coordenada dele y igual a r cosseno θ, tá? Fizemos aqui, achamos em cima de cada probleminha que a gente resolveu o nosso problema, em cima de cada curva aqui. Depois, o que eu tenho que fazer? O que eu achei foi em função de rθ, só que eu preciso em função de x e y. Por isso que eu sempre tenho que conservar essas equações para o x e y com as variáveis que a gente trocou, rθ, né? O θ aqui a gente não usou muito, mas o θ é o arco cosseno de... É o arco cosseno do... O θ é o arco cosseno de x ou y, né? Tanto faz, tá? Então, a gente faz isso. Esse aqui é um probleminha, foi chatinho por causa disso, mas a gente conseguiu resolver aqui. O próximo, que não vai dar tempo, porque é 11h20 já, tá? Seria, a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai usar, vocês vão ver que vai aparecer outro tipo de curva característica, mas a ideia vai ser a mesma, tá? Eu vou hoje fazer uma aula síncrona aqui à tarde, aproveitar a tarde para fazer isso. Eu vou ver se eu faço uma aula gravando resolução de um ou dois problemas que tem a ver com essas coisas características, com essas curvas características, tá? Cássio, então a gente para a aula aqui, tá bom? Deixa eu parar de gravar. Parar de compartilhar, parar de gravar também, tá?